Nós vamos falar nesta noite sobre a perseguição da igreja. Enquanto isso, eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus, você que nos acompanham pela Rede Semear, a DEF Santarém no YouTube, que Deus continue com você. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o teu coração. E eu quero pedir, é um pedido que você possa curtir, comentar, comente bastante aí no nosso chat e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Até um tempo atrás eu estava anunciando o nome de pessoas que estavam no nosso chat e nós só estamos ajustando a nossa política das nossas mídias sociais para que a gente possa fazer algumas coisas sem trazer transtornos para ninguém. Então, por enquanto eu não estou falando os nomes, mas daqui para frente, mais alguns 2, 3 cultos, estaremos já com toda a nossa documentação organizada e nós estaremos aí citando o nome. Mas você pode colocar o seu nome, dizer de onde você está assistindo e você pode também comentando, se tiver alguma dúvida em relação ao estudo bíblico que será ministrado, você também pode fazer assim. Igualmente também os irmãos que aqui estão no templo da DEF Santarém, nós estamos em um culto de ensino. Obviamente que nas terças-feiras nossa liberdade de intervenção aqui, de participação, ela é mais limitada, visto também que eu não quero ultrapassar o horário, mas vocês podem também fazer aí os seus comentários e também anotar as suas perguntas, com muito gosto que eu quero trazer a resposta aos irmãos. Eu tenho resposta para tudo. Que tudo que você me perguntar, eu tenho uma resposta. Pode ficar tranquilo. Pastor João Áquila tem resposta para tudo. Pastor, e aquilo que o senhor não sabe? A resposta é, não sei, vou pesquisar. Então, vocês podem perguntar à vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós começamos na última terça-feira uma série de estudos sobre o apóstolo Paulo. Na semana passada, no estudo passado, nós falamos sobre vamos dizer assim, a conjuntura ou o ambiente em que Paulo ele esteve, o seu nascimento, a cidade, a região, vamos dizer assim, geográfica, de onde ele nasceu, de onde ele cresceu, como ele aprendeu, a cultura que ele recebeu, a cultura que ele já conhecia das nações, as línguas, e toda uma estrutura que fizeram com que Paulo fosse o que era e por que ele pregava e principalmente porque ele escrevia cartas da forma como escrevia, porque ele conhecia um pouco da cultura e isso todo o ambiente, todo o contexto da vida pessoal ministerial do apóstolo Paulo e o contexto em que ele estava inserido, as igrejas em que ele foi abrindo. A aula passada ela foi mais de contexto geográfico, linguístico e contexto também cultural em que estava envolvido o apóstolo Paulo. Obviamente que não dá para passar por tudo, mas nós vamos observar que o apóstolo Paulo ele tinha uma série de contextos e nós vamos estar estudando nessas terças-feiras com a ajuda de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, sobre a vida do apóstolo Paulo, de como ele chegou a ser o que foi, sendo o maior plantador de igreja da sua época, e quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, da sua existência, da sua obra, do seu trabalho, é tido como um dos maiores plantadores de igreja da face da terra. Não foi só de um ambiente. Muitas igrejas que nascem com outras lideranças têm como base aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Portanto, conhecer o apóstolo Paulo nas Escrituras, principalmente ele que o Espírito Santo usou, inspirou, para que explicasse o reino de Deus, o Evangelho de Cristo e a nossa conduta, a forma de ser, sendo ele um dos maiores escritores, junto ali com Moisés, com Davi, sendo aquele que tem uma grande contribuição para o cânon sagrado. É importante estudarmos a sua vida, é importante estudarmos o seu contexto e é importante estudar a sua história. Entre essas histórias, nós vamos observar que até ser convertido a Cristo, a Deus de verdade,
Paulo ou Saulo, ele era um perseguidor. E voltar aquilo aqui a respeito do nome, o nome de Paulo ele não foi alterado, porque ele aceitou a Jesus. O nome de Paulo sempre foi Paulo. Saulo e Paulo é a mesma coisa. A diferença é que Saulo é o nome, a pronúncia, como se diz em hebraico e aramaico, e Paulo é o seu nome gentílico. É mais ou menos John, João, Juan. É tudo o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Amém? E Paulo, ele usando o seu nome hebreu, ele perseguiu o cristão para defender a lei dos judeus. Por isso que, quando você vai observar, falando do Paulo perseguidor, usa o nome Tarso, ou Saulo, melhor dizendo, porque Saulo é o seu nome hebreu, ele está defendendo a religião dos hebreus, a religião dos judeus. Mas depois que ele aceita Jesus, ele recebe uma missão. Na verdade, missão que Deus deu a ele desde o ventre da sua mãe, que ele seria o apóstolo de Cristo entre os gentios. Então ele aceitou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo sendo judeu de judeu, mesmo sendo judeu fariseu, radical, ele aceitou, não, se Deus me quer pregando aos gentios, eu vou aos gentios. E ele já tinha um nome que os gentios já conhecia, o seu mesmo nome que era parecido com os gentios, Paulo. Então ele aceitou ser chamado de Paulo. Até encontro com o Senhor Jesus, ele preferia ser chamado de Tarso, seu nome original. É mais ou menos quando alguém sai, uma Maria, não vou falar meu nome não, que toda hora é meu nome, né? Uma Maria sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, lá é Maria, ou Melry, melhor dizendo, Maria é hebraico, né? Melry, chega lá, Melry. Ela chega lá nos Estados Unidos, não, eu não quero que meu nome seja Melry, eu quero que meu nome seja, que vocês me chamem como Maria. Então, é mais ou menos isso que Paulo tinha. Meu nome é Tarso, eu nasci em um ambiente onde as pessoas só me chamavam de Paulo, mas eu quero que meu nome seja Tarso. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele tinha uma missão, e ele aceitou a missão, ele aceitou a boa vontade de Deus e foi conhecido pelo seu nome gentílico, pelo seu nome de Paulo. E nesta noite nós vamos meditar rapidamente sobre a sua vida antes de encontrar com o Senhor Jesus. Você observou em Atos 8, que já foi feita aqui a leitura oficial, Atos capítulo 22 e Atos 26, você observou que aqui no capítulo 8 é Lucas descrevendo como Paulo estava antes de se encontrar com o Senhor Jesus. Capítulo 22 e capítulo 26 é Paulo narrando como ele era antes de se encontrar com o Senhor Jesus. Ou seja, a narrativa, a história que Lucas descreve, ele confirma nas suas defesas. Paulo se defendendo e contando, olha, antes eu era assim, antes eu era perseguidor. A Timóteo também ele fala, olha, eu já fui blasfemo, eu já fui perseguidor do evangelho, eu já fui mau, eu já fui uma pessoa terrível. Ou seja, esses textos mostram como é que Paulo era. E como é que Paulo era? Paulo era violento, extremamente violento. E aqui nós vamos observar algumas coisas, nós vamos aprender algumas coisas. Primeiro, como é que Paulo se tornou esse perseguidor implacável dos cristãos, ou da igreja? Como é que ele se tornou? Veja que ele era um judeu. Ele era um judeu que aprendeu entre os maiores teólogos da religião judaica à época, Gamaliel. Ele está lá aprendendo aos pés e ele se tornou da seita dos fariseus, ou do partido político dos fariseus, se confunde aí, né? Partido e seita. Ele se tornou os fariseus já eram dos mais rigorosos. Ele se tornou lá, sendo jovem, um dos mais rigorosos e entendidos da lei dos judeus entre os fariseus. Paulo, portanto, era uma figura religiosa, extremamente religiosa. E nesse extremismo, ele viu surgir de dentro dos judeus um povo dizendo que o Messias já veio. Na religião judaica se ensina, se aprende desde Moisés, passando pelos profetas, se ensina que o
Messias viria e o Messias restauraria a nação de Israel. O Messias voltaria o trono de Davi a ser o trono mais elevado da nação de Israel. E ele está aguardando esta promessa. Paulo está aguardando. Aí ele encontra um cidadão dizendo, olha, eu sou o Messias. O Messias morreu. E está gritando agora um povo dizendo, olha, o Messias ressuscitou ao terceiro dia. E aí ele começa a perseguir o povo de Deus. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Ele se tornou um perseguidor porque, olha, o Messias ainda não veio, e esse que está fazendo aí é mentiroso. Então, ele tinha as melhores intenções na sua defesa. Ele não era mal porque ele queria fazer mal, porque era só mal. Ele tinha boas intenções. É por isso que nós precisamos meditar um pouquinho nas nossas intenções. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e tem as melhores intenções. Mas os atos, eles podem ser atos perigosos, podem ser atos até bélicos, por causa das intenções. Você acredita que tem gente que mata outro por causa do amor ao Senhor Jesus? Amor, coisa nenhuma. Porque se ele amasse a palavra de Deus, o que é que o Senhor Jesus ensina? Amar ao próximo, amar aos inimigos, interceder por ele. E por amor a Jesus, não era amor à igreja, não é amor à denominação, é amor a Jesus. Por amor a Jesus, estar disposto a entregar a sua vida, não é tirar a vida. Então nós temos que tomar muito cuidado. E Paulo, ele tinha isso. Por amor a Deus, por um zelo excessivo por Deus e pela palavra de Deus, este zelo fez com que ele deturpasse o ensinamento de Deus. Ele ficasse embriagado, e obviamente embriagado não tinha discernimento daquilo que ele estava fazendo. Por amor a Deus. Ou seja, Paulo tinha as melhores intenções. E nas suas melhores intenções ele foi blasfemo, porque ele falava que estava em nome de Deus. Sim ou não? Mas de Deus não tinha nada. Então ele falou, eu blasfemei contra Deus quando persegui ao povo de Deus. E mesmo que não fosse o povo de Deus, eu tinha a lei de Moisés, eu tinha os profetas que não me permitia fazer o que eu fiz em nome de Deus. Portanto, ele disse a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 13, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor e eu fui opressor. Como é que Paulo fez as suas travessuras, vamos dizer assim, para ser bem leve com Paulo? Como é que Paulo, qual era o modus operandi, qual era a metodologia de Paulo para perseguir o povo de Deus? Porque ele queria que o povo de Deus, que os cristãos dissessem, olha, você está certo e nós estamos errados. E se não permanecesse, morria. Como é que ele fazia isso? A expressão é respirando o quê? Ameaças e morte. Você sabe o que essa expressão quer dizer? Respirando ameaças e morte. Já parou para pensar? O que é que a Bíblia está falando que Paulo estava ainda respirando? E veja que é Lucas que está falando isso. Não sei se você sabe, mas Lucas é filho na fé de Paulo. É contemporâneo de Paulo nos estudos filosóficos. Lucas era médico, Paulo era mais a parte do direito. E eles eram ali companheiros. Lucas tinha uma dificuldade em entender Deus, de acreditar em Deus. E Paulo levou a fé cristã e mostrou o poder de Deus para Lucas. E Lucas era um desses companheiros inseparáveis de Paulo. Esteve em muitas viagens que você vê Paulo fazendo, e às vezes só fala Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, e muitas dessas viagens o Lucas também estava. E Lucas falou, olha, o homem estava respirando ameaças e morte. O que quer dizer expressão
respirando ameaças e morte. Você já assistiu um filme, um leão, preparando o seu ataque à sua presa? Eu vou voltar aqui mais um pouco para a nossa realidade aqui mais ocidental. Você já viu um pitbull, um cachorro violento, seja ele, pitbull é um dos, né? Querendo atacar outro animal ou uma pessoa para morder e que nada o segura? Vou ilustrar mais, botar outra ilustração aqui para mostrar o que é que está escrito. Você já viu uma pessoa cair ensanguentada em um mar onde está com pelo menos um tubarão? O que é que o tubarão faz com a pessoa? Você já tem essa noção? Uma pessoa cai no mar, sangrando, e tem um tubarão rodando lá, com fome. Tubarão seria uma pessoa cair com sangue, ele pode nem estar com fome, mas ele vai atacar. Ele só vai atacar quando não vê sangue ou não sente cheiro de sangue, se tiver com fome. Mas quando tem sangue, ele vai atacar. Mas imagine um tubarão com fome, uma pessoa cai na água sangrando. Você acha que tem como segurar o ataque do tubarão? Era isso que Lucas está, isso que Lucas está falando. Paulo era tão violento que ele via um cristão, olha, tem um porteiro ali dando glória a Deus. Ele já estava, o olho já arregalava, já avermelhava e já partia para cima. Podia aparecer o pai de Paulo, falar, não, meu filho, deixa isso para depois, que não segurava. Podia aparecer o sumo sacerdote, não, vamos resolver, que não segurava. Ele estava ameaçando estava com tanta fome de morte e de ameaças, porque aqui não é só zelo pela lei do Senhor, é zelo, é fome de morte, fome de violência. É isso que uma pessoa sem Deus acaba fazendo. Ele estava com tanta fome que ele pediu autorização para ir até outro lugar fora dos domínios judaicos. Quando ele estava indo para Damasco. Damasco ainda, naquela época, como ainda não é hoje, não era dentro do território judeu. Ele pediu autorização aos sumos sacerdotes e, obviamente, tinha autorização também dos romanos que governavam aquela época para poder fazer o quê? Entrar nas casas. Vamos supor, estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus tem a história de Paulo. Se Paulo visse, olha, tem uma igreja ali, ele entrava, botava arma em todo mundo. Naquela época não tinha metralhadora, não tinha .40, não tinha essas coisas, mas tinha espada, tinha porrete. Cercava o ambiente, não deixava ninguém sair, podia ser criança, podia ser mulher grávida, podia ser o que for, fechava todo mundo. Arrastava pelos cabelos para julgar. Por que você está crendo nisso? Mandava para as prisões e consentia, ou seja, autorizava. Olha, qual é o voto aqui? Esse aqui merece morte ou só prisão? Esse aqui merece morte ou só... Porque quando fala morte, ele não falava morte assim não, irmãos. Ele falava, olha, vamos apedrejar. Quem é que segura um apedrejamento? Sobrevive, melhor dizendo, a um apedrejamento. Aí na votação lá do sacerdote, qual é a voto aqui para isso aqui? Não, eu voto pela morte. Era assim que Paulo fazia. Era assim que Paulo perseguia. E, como eu disse, o motivo que levou Paulo a ser um dos maiores perseguidores da fé cristã à época era o seu zelo. Pastor, hoje nós temos perseguição do mesmo nível. Daqui a pouco eu vou falar do porquê nós passamos por perseguição. Então entenda, Paulo era perigosíssimo para quem se dizia cristão. Sabe aquele pessoal lá na região do Oriente Médio, Hezbollah, Hamas, Hezbollah nem tá, o Hamas agora nem está tanto mais porque já estão esfacelados. Mas, por exemplo, no Afeganistão, esqueci o nome agora
do grupo terrorista, que eles encontram uma pessoa, se a pessoa disser que era cristão, que eles chamam de adoradores da cruz, eles matam. E o que é que eles estavam fazendo? Ainda fazem, porque já conseguiram segurar, até pela guerra com Israel. Não, Hamas agora está desfacelado. É o do Afeganistão, o pessoal inspirado pelo pessoal do Afeganistão. Eu esqueci agora, o que fez o atentado contra o 11 de setembro. Não. Eu vou lembrar até lá. O que é que eles fazem? Ainda hoje existe. Eles pegam os cristãos, filmam, eles estão encapuzados, os cristãos estão com cara limpa e corta a garganta. Filma e coloca na internet. A perseguição ao povo de Deus ainda exige. E por que existe a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus? Por que Paulo respirava tanta ameaça contra o povo de Deus? Porque o seu professor, Gamaliel, chegou a dizer, olha, não vamos mexer muito com esse pessoal, não. Porque ele não conseguiu ouvir o seu mestre. Porque Gamaliel, em um dos tribunais, falou, olha, se essa obra for de Deus, não tem ninguém que possa segurar. Agora, se esta obra não é de Deus, vai acontecer o que aconteceu com um grupo religioso recentemente. Morrendo o seu líder, eles acabaram, não existe mais. Daqui a pouco, se esses líderes morrer, se não for de Deus, acaba. Agora, isso é Gamaliel que está falando, o professor de Paulo. Se esse povo é de Deus, se essa obra é de Deus, pode fazer o que for, não vai acontecer, não vão conseguir destruir, muito pelo contrário, vai aumentar, vai potencializar. E ainda a pessoa que age contra Deus está colocando a sua vida contra o próprio Deus. Quem quer se meter com Deus? Gamaliel falando isso em um tribunal e Paulo estava. Mas Paulo estava com tanta raiva que ignorou os conselhos de Gamaliel. Paulo está tanto ignorando as coisas que ele está vendo um jovem, ser apedrejado. E o jovem está feliz por ser apedrejado. Ele consentiu na morte desse jovem. Quem é esse jovem? Estevão. Só que ele mal sabia que a morte de Estevão era o gatilho que o Senhor estava usando para libertar Paulo. Era o gatilho que o Senhor estava usando para domar o boi incansável. Só para vocês terem uma ideia de como Paulo era violentamente incontrolável. O Senhor Jesus, quando apareceu a Paulo, disse, olha, você é como um boi selvagem que ninguém consegue controlar. Jesus, irmãos. Ô Paulo, esse encontro já era para ter acontecido há muito tempo. Só que você é um touro selvagem. Jesus está chamando ele de animal selvagem, e a figura de touro. Você já viu um touro selvagem? Irmão, esses touros que só estão aí na rua, isso aí é tranquilo para um touro selvagem de verdade. Jesus, que controla tudo, que tem poder para tudo, chamou Paulo de touro selvagem. Para você ver qual era a estirpe de Paulo. Mas nada segura. Aleluia. Mas nada segura quando uma pessoa vê a glória de Cristo. A glória de Cristo, aleluia, tem poder para transformar violentos em pacíficos. A glória de Cristo tem poder, Jesus tem poder para transformar perseguidor em perseguido. Jesus tem poder para transformar a pessoa mais violenta que seja, uma pessoa que é contra a violência. É Paulo quem escreve, olha, tenham respeito pelas autoridades. Não é para ir para cima dele. Por quê? Porque ele já estava transformado, libertado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Mas até lá, o homem era intolerante, bruto. Aí você fala, mas por quê? E aí eu quero já te dar um alerta.
Tem gente que fica preocupado quando tem perseguição contra a igreja. Tem gente que fica preocupado quando começa as ameaças contra a igreja. Tem gente que fica preocupado quando alguém vai até ele ou o grupo dele porque é crente. Irmão, não fica preocupado não, dê glória a Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, não fica preocupado não, dê glória a Deus. Porque os apóstolos, quando sofreram, eles sofreram dando risada, dando glória a Deus, porque sofriam por causa do amor de Cristo. E Jesus ainda disse mais: bem-aventurado aqueles que sofrem por causa do amor a mim. E quem não tiver nem dó da sua própria vida, por causa do amor a mim, receberá a sua vida muito mais. Receberá a sua vida. Agora quem ficar com medo, ficar com receio, ficar com sabedoria, entre aspas, que não é sabedoria, de não entregar a sua vida por causa do amor a Cristo, vai perder até a sua própria vida. Porque perseguem a igreja. Perseguem a igreja porque a igreja é fruto do trabalho das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é porque você fala bonito, não é porque você arrebata milhões de pessoas, é porque aquele que nos convocou foi odiado pelo mundo. O mundo odeia Cristo, o mundo não recebeu a Cristo. Jesus veio para eles e eles não receberam, mas aqueles que o receberam, Jesus deu o poder de ser chamados filhos de Deus. E eles odeiam os filhos de Deus porque eles não querem nada com Deus. Porque o mundo é contra a igreja de Cristo, porque há perseguições contra a igreja de Cristo, porque o mundo odeia a Cristo. E se odeia Cristo, irmãos, se odeia o meu Senhor, está me odiando também. Se odeia o meu Senhor, está me odiando também. Mas saiba que Ele não está te odiando, nos odiando, a mim odiando por causa de nós. Ele está odiando por causa de Cristo. Essa é a primeira coisa que nós percebemos por causa da perseguição. Mas fica firme. Aleluia, fica firme, porque aquele que nos chamou é galardoador. Aquele que nos chamou, aleluia, ele tem galardão àqueles que permanecerem até o fim. Como é que funciona a perseguição contra a igreja hoje? Hoje, obviamente, nós temos perseguição violenta. Em muitos países, tem países que tem perseguição. Aí você fala, mas aqui em Portugal não tem. Tem sim. A cultura que é feita dos programas humorísticos, das novelas, dos filmes, dos teatros, é sempre para fazer chacota contra crente. Pode observar. Eles não colocam um crente com uma condição, vamos dizer assim, de herói. É sempre uma condição, primeiro, não é personagem principal. Segundo, e não sendo principal, ainda é de chacota. Às vezes é vilão. E normalmente eles nem botam como vilão, porque vilão tem aquele peso. Né? Eles colocam como secundário para fazer chacota. Isso, irmão, já acontece desde Cristo. Uma das primeiras provas de que Jesus realmente existiu, prova que eu falo arqueológica, que Jesus realmente existiu no tempo dos romanos, no tempo em que nós temos que Jesus veio, é uma peça em que zombavam de Jesus. Colocavam Jesus como se fosse uma mula ou um jumento, um burro. Ou seja, é uma zombaria à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso ainda acontece. A ponto que hoje coloca a nossa fé cristã contra a opinião pública. Por quê? Nós somos contra aborto, nós somos contra o homossexualismo, nós somos contra excessos, violência. E eles buscam criar meios para que na nossa defesa da nossa fé, nós sejamos vilões. Ou seja, perseguição contra a igreja de Cristo ainda existe. E ela é velada e ela é muito sofisticada nos nossos dias. Enquanto algumas regiões sofrem até agressões físicas e psicológicas, esta é uma perseguição cultural.
uma perseguição cultural. Eu lembro que quando, lá para os idos de 98, 99, eu tinha pavor de alguns jogadores de futebol que diziam que era crente. Porque de crente aqueles camaradas não tinham nada. Cachaceiro, mulherengo, briguentos. Aí, de repente, surgiu um jovem chamado, que é o Kaká, que não era cachaceiro, não era mulherengo e não era briguento. Aí o pessoal começou a olhar com alguma coisa. Mas eu soube que o Kaká perdeu muita exposição. E olha que ele tem muita exposição de mídia. Mas ele podia ter tido uma exposição de mídia muito maior se não fosse o seu comportamento cristão. Aí as pessoas dizem que não há perseguição cristã. Na Copa de 2010, que o Dunga deu uma infernizada na vida de todo mundo, o Kaká saiu do controle. Pessoal, está vendo aí? Ou seja, eu estou usando um exemplo que para a gente é tranquilo de falar do esporte. Se você for para política, se você for para outras áreas, você vai perceber como as pessoas têm o que eles chamam, que a gente chama de preconceito contra eles, na verdade eles também têm contra nós. O que é que as pessoas pensam lá daqueles que são cristãos, principalmente na faculdade? Que não gostam de ciência, que não gostam de avanço, que não gostam de avanço tecnológico, que não gostam do crescimento. E a realidade dos fatos é que a igreja do Senhor foi o povo de Deus que fez o aumento da ciência e a produção do conhecimento. Mas lá fora se diz culturalmente que os crentes não gostam de conhecimento, não gostam da ciência, não gostam de coisa e tal. Porque, obviamente, que eles dão algumas leis lá que não faz sentido nenhum. Ou seja, há uma perseguição ao povo de Deus, aos cristãos. Agora, na igreja primitiva, ela era 100%, essa perseguição era 100%, como? Através de açoites. Que vergonha, irmão, você está na rua e está apanhando porque você prega o evangelho. Mas era assim que funcionava a perseguição. Mas tinha mais, prisões, ser preso porque é crente. Hoje eles mentem para botar crente na prisão. Mas naquela época era crime ser cristão, botava na prisão, na cadeia. Fora os constrangimentos que eram feitos. Quais constrangimentos? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui que os historiadores falam como era a perseguição da época do Paulo. Chegava numa casa, tá lá 5, 6, 7 membros da família, o pai, a mãe e os filhos. Prendia todo mundo e dizia, olha, se você não abandonar a fé cristã, nós vamos matar o filho menor. E você sabe o que muitos dos nossos cristãos faziam? Não abandonavam a fé cristã. Sabe o que eles faziam? Matavam o filho menor. A perseguição ao povo de Deus, ela é real, porque, volto a repetir, porque eles não receberam o nosso Senhor. Pastor, isso, o que é que deve fazer? Eu anotei algumas coisas. Uma delas é porque, por causa de Cristo, a igreja sofre. Por causa de Cristo, nós somos intolerantes. Por causa de Cristo, nós somos violentos. As pessoas dizem, né, que nós somos assim. Por causa de Cristo mentem contra nós, por causa de Cristo zombam de nós, e por causa de Cristo muitos de nós estão sendo espancados. Muitas casas estão sendo destruídas. Em Moçambique, recentemente, fora a região da capital, mais próximo, está havendo, irmãos, um massacre de cristãos. E quando eu falo cristão, não é só os protestantes, é os católicos, é os protestantes, dentro dos protestantes, os que não são pentecostais, os neopentecostais, está todo mundo no bolo. De gente chegar e estar um culto assim, eles incendiarem o local e destruir todo o local. Não quer saber se tem criança, não quer saber. Isso está acontecendo.
Agora, irmãos, o que é que nós aprendemos com a história de Paulo? O Saulo que infernizava aqueles que eram cristãos. O Paulo, ou o Saulo e o Saulo, né, que é a mesma coisa, o que é que nós podemos aprender com essa história de Paulo? Com essa perseguição? Duas coisas. A igreja sofre por causa de Cristo. Não é por causa de você, não é por causa da nossa estrutura, é por causa de Cristo. Quando Jesus tem um encontro com Paulo, diz: por que você me persegue? Jesus não perguntou: por que você persegue o meu povo? Por que você persegue aqueles a quem eu escolhi? Não, por que você me persegue? Então, irmãos, por isso que eu falei, quando nós estão perseguindo a nós, deem glória a Deus, estão perseguindo o nosso Senhor. E se estão perseguindo o nosso Senhor, já viu a expressão mexer em onça com vara curta? Você sabe que onça não se mexe com onça, muito menos com vara curta. Pois é, saiba que tem algo pior do que mexer com onça de vara curta. Você sabe que tem uma coisa pior do que mexer com Satanás, do que brincar com o diabo. Sabe o que tem que é pior? É mexer contra Deus, é mexer contra o povo de Deus, porque está mexendo diretamente com ele. Sabe o que está escrito? E ele mesmo disse: olha, vocês são meninas dos meus olhos. Menina dos olhos é essa bola preta aqui do olho. Tenta mexer aí no olho. Você mexer. Irmão, se alguém mexer aqui, já leva no braço. Isso quando a gente é convertido, né? Só tira o braço, só tira o dedo. Quando não éramos convertidos, ia no tapa, ia no soco. Pois é, quem mexe conosco está mexendo com Deus diretamente nos seus olhos, sensivelmente ao Deus Todo-Poderoso. Saulo, por que você me persegue? Persegue a igreja por causa de Cristo, persegue a nós por causa de Cristo, zombam contra a gente por causa de Cristo, e é contra Cristo que eles vão ter que responder, não é contra a gente não. Vão se meter, vão se encontrar diante de Cristo, de uma maneira que eles não vão ter como ter saída. Paulo teve a oportunidade, muitos terão a oportunidade de voltar e mudar e estar conosco, mas vai ter um dia, irmãos, alegra-se, vai ter um dia que as pessoas vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, sua boca vai confessar, seu joelho vai se dobrar, mas para estas pessoas será tarde demais. Por quê? Porque mexeu contra Cristo. Então já disse, às vezes tem pessoa que tem tanto medo do diabo, não mexe com o diabo não. E Jesus disse: olha, contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que Jesus está falando? Não é que o diabo vai atacar a gente não, é a gente que vai atacar o diabo. É a gente que está atacando o inferno. Mas está escrito: contra a igreja de Cristo, o inferno não vai prevalecer. Aí tem gente com medo do diabo. Tenha medo de Deus. Tenha pavor de Deus. Porque quando Deus trabalha, quando Deus se vinga, irmãos, não tem para ninguém. Segunda coisa que eu queria que os irmãos tivessem como lição a história de Paulo. Paulo era perseguidor brabo. Desses aí é fichinha perto de Paulo. Segunda coisa, diga primeiro, eu sofro por causa de Cristo. Glória a Deus. Você sofre não é por causa de você não, é por causa de Cristo. E por causa de nós, ele foi até a última consequência. Você pode até morrer por causa de morte de cruz, mas não igual a de Jesus. Porque se nós formos para a cruz, nós vamos observar como aquele que estava à direita: olha, nós somos pecadores, nós fizemos o mal e nós merecemos estar aqui. Todos nós merecíamos estar na cruz do Calvário. Mas Jesus não merecia estar na cruz do Calvário. Ele sofreu tudo o que sofreu. Irmãos, tudo que sofremos aqui por causa de Jesus não é 1% o sofrimento que Jesus sofreu por causa de nós. Eu vou só para exemplificar, não é? Que é isso, é só um exemplo. Tudo que uma mãe sofre
no parto, ao dar à luz, o que o filho sofrer por causa da mãe não é nada em relação ao que a mãe sofreu por causa do filho. Tudo que nós sofremos por causa de Jesus não é nada por causa do sofrimento que ele passou em nosso lugar. Portanto, nós devemos sofrer por causa de Cristo. Esta é a promessa que o Senhor deu. Então nos alegremos com a promessa do Senhor. Segunda coisa, que é muito importante entendermos, quando falamos de sofrimento causado por outras pessoas que estão perseguindo a Cristo e estão nos perseguindo por causa de Cristo, é que os nossos perseguidores, eles podem nos perseguir usando ferramentas somente do mal. Irmãos, lá fora as pessoas conhecem bondade? Vou perguntar de novo. Lá fora as pessoas conhecem bondade? Lá fora as pessoas conhecem verdade? Lá fora as pessoas conhecem sensibilidade? Conhecem não, irmãos. Você acha que eles vão atacar a gente com verdade? Você acha que vão atacar a gente com bondade? Você acha que vão atacar a gente com mãos de seda? Eles vão atacar com aquilo que eles têm. Eles têm ódio. Eles têm raiva. Eles têm rancores. Eles têm a brutalidade. Eles vão atacar com aquilo que eles têm. Eles têm chacota. É o que eles têm. Nós, quando não conhecíamos Jesus, tínhamos tudo isso também. Mas Jesus nos libertou, tirou o ódio e nos colocou a paz. Tirou a tristeza e nos colocou a alegria. Tirou a violência e nos colocou a bondade. Tirou a agonia e nos colocou a longanimidade. Por isso, nossa resposta para eles não pode ser na mesma moeda, porque nós não temos a moeda deles. Tem gente que quer atacar o mundo com a mesma arma que o mundo faz, com raiva, com ódio. Não, irmãos, é com a graça de Deus, é com o amor de Deus, é com a bondade de Deus. Mas, pastor, esse pessoal de bondade é muito frouxo, é muito trouxa. Não, é poder de Deus. Vai ter um dia que a ira de Deus vai cair por causa dele, por causa da bondade daqueles que têm e servem ao Senhor Jesus Cristo. O mundo só vai atacar com o que eles têm. E a ferramenta deles é a ferramenta do mal. Agora, isso é a segunda lição que nós precisamos atender. Por que Paulo atacou a igreja com tanta ferocidade? Porque ele não tinha Deus coisa nenhuma. Ele pregava a Deus, ele ensinava a Deus, ele aprendeu de Deus, mas ele não tinha Deus. Ele estava seguindo o mundo, ele estava com o Deus do mundo. E ele tinha as ferramentas do mundo, por isso que ele atacava a igreja daquele jeito. Mas no dia que ele recebeu a Jesus Cristo, no dia que ele foi cheio do Espírito Santo, aí mudou. Agora ele não orienta mais a atacar, ele orienta até morrer por causa de Cristo. E ele morreu por causa de Cristo. Porque agora ele já não tem mais as mesmas ferramentas do mundo, ele tem as ferramentas do reino dos céus. Primeiro, lição: por causa de Cristo é que a igreja sofre. Eu e você sofremos. Segunda lição: os nossos perseguidores só conhecem as ferramentas malignas, eles não conhecem outras coisas. Agora a terceira lição, está preparado? Nós precisamos entender. Se nós não entendermos isso, nós vamos estar patinando no evangelho. Patinando feio. Já viu o carro desgovernado, quando tenta frear, freia e o pneu continua andando, mesmo travado? Sem controle. Mas quando nós aprendemos isso, a gente segue um alvo e Deus nos dá graça. Sabe o que é? Os nossos perseguidores podem ser nossos irmãos amanhã. Ok, vamos dar glória a Deus por isso? Vamos dar aleluia, porque os nossos perseguidores amanhã podem ser nossos irmãos, estar conosco, tomando ceia conosco, amém? Amém. Agora deixa eu falar uma coisa. Aquele irmão que
bateu no seu filho, aquele cidadão que bateu no seu filho porque disse que era crente, xingou você de todo tipo de nome, menos de santo, aquele cidadão que votou contra você porque você era crente, votou no sentido para te perseguir, aquele cidadão que te inferniza lá no trabalho, lá na sua casa, você está preparado para ter ele aqui na casa de Deus com você? Que a gente dá glória a Deus às vezes até com muita facilidade. Mas quantas vezes as pessoas chegam na casa do Senhor e às vezes vêm para fazer miséria, mas chegam aqui, são alcançados pela luz do Evangelho. Está preparado para poder amanhã abraçar quem está te batendo hoje? E é isso que nós precisamos, porque foi isso que aconteceu com Paulo, irmãos. Paulo foi no caminho de Damasco, foi para Damasco, fora da região de Israel, fora dos domínios judeus, obviamente estava dentro do Império Romano, então é tudo a mesma coisa, mas fora do controle, vamos dizer assim, dos fariseus, pediu autorização para pegar os cristãos, puxar pelos cabelos e voltar para Jerusalém presos. No meio do caminho ele teve encontro com o Senhor Jesus. Depois do encontro com o Senhor Jesus, ele foi levado para Damasco. E estava cheio de crente em Damasco. E Deus disse para um, olha, vai lá pregar, orar por ele. Porque ele já conhece o Evangelho, só precisa ter as escamas sair dos seus olhos. Ele já conhece, ele só está cego. Ore por ele, batize ele nas águas. Impõe a mão sobre ele, ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia, esse homem aí isso aí é armadilha para matar nós. Não é não. Isso aí é vaso escolhido. Aleluia. Isso aí não é não. Isso aí não é armadilha. Não, isso aí é vaso escolhido. Pode ir. A gente só sabe, irmão, que a gente só conhece essa história de Ananias. Pastor, e o outro Ananias que morreu? Não, Ananias que... E outra, a gente só não confunde ele com o Ananias que morreu, porque Ananias morreu bem antes da conversão de Paulo. Porque senão era capaz de estar todo mundo confundindo Ananias. O Ananias que que orou por Paulo, que batizou Paulo nas águas, que pôs as mãos sobre Paulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Senão a gente até confundia o Ananias que morreu porque queria enganar a Deus, queria mentir contra o Espírito Santo. Mas não. Você está preparado em ir para algum lugar e Deus fala, olha, vá lá. O cidadão que está ameaçando você de morte, já controlei ele, agora você precisa orar por ele. Irmãos, mas esse é o Espírito de Cristo. Desde Jó, e Jó, se você não sabe, a história de Jó é do tempo, no mínimo, mais próximo é o do tempo de Abraão. Há quem diga que é até antes do dilúvio. Embora está mais para depois do dilúvio, do período de Abraão mesmo. Jó está sendo todo machucado, todo dolorido. Os amigos chegaram lá, ficaram lá conversando, enchendo a paciência do Jó. Confessa seu pecado. Já viu aquele crente que só fica para o outro? Confessa teu pecado, pai. Confessa teu pecado. Pois é, os amigos ficaram uns 7 dias lá, só confessa teu pecado, Jó. Confessa teu pecado, Jó. Confessa teu pecado, Jó. E Jó, eu pequei não, moço. Aí Deus falou, olha, ora por eles. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. O nosso espírito, a nossa verdade, a nossa palavra, a palavra que nós recebemos nós precisamos entender isto. Deus nos chamou para amar, Deus nos chamou para pregar o Evangelho, não importa se é amigo ou inimigo. Jesus mesmo disse, olha, orem pelos seus inimigos, abençoando eles. Já começa a aprender, porque amanhã ele pode ser seu irmão. E nada possa impedir de você ir lá, orar por ele, expulsar os demônios dele, tirar as escamas dele, tirar a cegueira dele e encher ele do Espírito Santo e depois você batizar ele nas águas. Está preparado para isso, irmãos? Pois é esta a lição que Paulo me ensina. Primeiro, eu sofro por causa de Cristo. Paulo não estava perseguindo a igreja por causa da igreja, estava perseguindo a igreja por causa de Cristo. Segundo, ele só tem ferramentas do mal porque só conhece o mal. Mas terceiro,
eles podem nos tornar irmãos. Eles podem estar pregando o mesmo evangelho que eu estou pregando hoje. Amanhã, ele pode estar me dando trabalho, porque quer pregar 24 horas e o pastor tem que estar ensinando. Não, mas você tem que dormir também. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê que o que aconteceu com Paulo ainda acontece nos dias atuais? Então, eu vou contar só um testemunho e aí já encerro. Você pode até ficar em pé. Já pode os irmãos ficarem em pé. Meu pai, quando foi pastor em Barreiras, uma pessoa entrou na igreja armado para matar meu pai, pastor Zé Lima. E entrou armado para matar o pastor Zé Lima por quê? Porque meu pai pregou o evangelho para uma jovem e a jovem aceitou Jesus. Só que a jovem que aceitou Jesus era tida como mula de traficante. Além de ser mula de traficante, ela tinha era filha de uma pessoa importante, desse pessoal de máfia, essas coisas. E o pai dela mandou matar meu pai. Porque agora ela já não é mais mula de traficante, não sabe o que é mula de traficante, né? É quem carrega drogas de um estado para outro, de um lugar para outro. Essa é a expressão mula de traficante. E ela era utilizada muito para esse tipo de crime, e agora não está fazendo mais. Agora ela não quer conversa com o pai, fugiu da casa dos pais, já era adulta, então já foi trabalhar, foi buscar sua vida. E o pastor Lima, além de pregar o evangelho, que converte ao Senhor Jesus, pregar o evangelho, ainda fez o noivado, ainda fez o casamento da jovem. Então decidiram, vamos matar o cidadão que fez isso. Descobriram e chegaram no meu pai. Chegaram na igreja para matar. O cidadão que chegou era o irmão dela. E toda hora que ele levantava a arma para atirar, não tinha força. Toda hora que tinha levantar a arma, não tinha força. Se tremia todo e não conseguia. Você está pensando que foi uma vez só, foi? O pai só faltou matar o rapaz. Você é experiente, já fez tanto isso e agora está com medo, está com... Tem condição não. Até que chegou o momento. Não, depois descobriu. Eu vim aqui, todos esses cultos que eu vim aqui, eu vim armado. E vim armado para te matar. Hoje eu não estou armado. Hoje eu vim para aceitar Jesus. Nós temos aqui um exemplo bom de contar, né? Mas quantos morreram pregando o evangelho? Quantos morreram dando a sua vida por causa do Senhor Jesus? Mas Jesus, ele disse, olha, aquele que der a sua vida por amor a mim, não está perdendo. Está ganhando vida. E quem guardar, proteger a sua vida, esse sim vai perder. Irmãos, é sério. Jesus está voltando. É sério, o mundo está apertando. Muita gente fica conversando, os judeus estão sendo atacados aí, pressionados. Não, é por causa de Jesus. É tudo por causa de Jesus. Eles não querem Jesus. O nosso Jesus eles não querem. Mas o nosso Jesus está voltando. Ele vai triunfar, ele vai vencer. E vai vencer comigo e contigo. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Não se deixe enganar. A perturbação que faz lá no seu trabalho, a perturbação que faz lá na sua vizinhança, não é por causa de você, é por causa de Cristo. Então, viva o Senhor Jesus Cristo. Não use armas do mundo, você tem a arma de Cristo, você tem as armas do cristão. Aleluia, você tem tudo que o mundo não tem. E no final, saiba, permaneça com Cristo, porque quem vai vencer é Cristo. Pastor, e se eu morrer? Vai morrer, mas vai voltar com Cristo. Amém? Glória a Deus, assim cremos, assim acontecerá. Que Deus continue nos ajudando, irmãos. Que Deus nos ajude a permanecer fiel. Porque tem muita gente abandonando o barco, abandonando a fé, por causa de provocação. Imagine quando começar mesmo a perseguição. Mas aquele que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Aleluia. Senhor, nosso